Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo em mais uma live Furo do Alfinete, hoje com o retorno de O Jumento e Carcará com o amigo Samuel Freitas. Uma honra muito grande, uma alegria tê-lo aqui novamente para falar um pouco dessa caminhada depois que o Jumento e o Carcará saiu de suas mãos e alcançou, a vida de muitas pessoas. Então, é com grande alegria que nós recebemos hoje aqui Samuel Freitas. Vamos ver onde é que ele está. Se ele já está por aí. Adicionar Samuel. Aí. Foi mais ou menos há um ano atrás que a gente recebeu o Samuel Freitas. Falamos um pouco dos bastidores da história do escritor. E hoje ele retorna nos trazendo aí um panorama, sobre os desdobramentos da sua obra. E o Luiz certinho. Vamos ver se o Samuel está por aqui. E aí, Samuel, tá por aí? Só lembrando a quem está chegando aí, está nos acompanhando, foi criado no YouTube um canal, para poder disponibilizar e facilitar as pessoas que estão procurando aí o conteúdo do Furo do Alfinete. Oi, Vera, tudo bem? E ali fica mais fácil para o pessoal entender, e acompanhar o desenvolvimento dessa iniciativa, que começou na perspectiva terapêutica e hoje tem aglutinado pessoas mais diversas de outras áreas. O Samuel está por aí, mas eu acho que a câmera está ao contrário. Saiu. Saiu, Samuel. Oi, Valderes. Oi, psicopedagoga. Vamos ver novamente. Convidar. Samuel Freitas. Tem que virar, Samuel. Calma aí. Não, tranquilo, fica à vontade. Faz parte. Aí. Calma aí. Como é que é? Não se Vou taxar apoquente, aqui. Vocês não falam aí não se apoquente, né? Tá me ouvindo bem, né? Ou em alto e bom tom, positivo e operante, que é a pena, Show. escuta. Pronto. Agora vai. Oh, maravilha. Que alegria, Samuel, Boa poder tê-lo aqui noite. novamente. Oxe, e mais, Como acalenta até vai? o coração, meu Deus. Tomei as tuas dores aí, entendesse? Mas deixa pra lá esse auto-conversa. Então, eu estava comentando com o pessoal aqui, Samuel, a alegria que é ter novamente aqui, trazendo essa reflexão. O Samuel é bastante introspectivo. Não sei se ele tem um temperamento melancólico, é o melancólico, e o outro é o que é mais para dentro, que eles dizem, É, Fleumático. sanguíneo eu não sou, né? É fleumático e melancólico. Isso faz parte da nossa natureza, Não é um determinismo, mas é um mapa, para compreender certas questões que envolvem a nossa reação diante das circunstâncias. Muitas pessoas se apegam ao rótulo, e tomam como um crachá e daí batendo carteirada na cara de todo mundo. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, eu sei que eu não sou nada, cara. Sou o vermezinho de Jacó, como diria o profeta, Eu Samuel, que prefiro. alegria tê-lo aqui, cara, novamente. A alegria é toda minha, amigo. É sempre um prazer conversar contigo e é sempre um bom bate-papo. Eu vou fazer só uma introdução, Samuel, para o pessoal entender, o retorno do Samuel Freitas aqui no projeto, porque foi mais ou menos há um ano atrás, quando o Samuel estava nessa jornada aí de divulgação do trabalho dele,
Hoje o Samuel retorna então ao jumento e ao furo do alfinete, falando sobre o retorno do jumento Carcará com uma pergunta, né? A pergunta é: o que acontece quando um livro encontra seus leitores, né? Não tem como escapar disso, porque a gente viu a repercussão que teve. Muitas pessoas acolheram a obra, muitas críticas vieram, talvez nem tantas à altura do acolhimento que aconteceu, né? Então, que histórias, né, voltaram, né, até as tuas mãos por conta dos leitores, né, que se depararam com a tua obra? Essa é uma questão que vai atravessar aí a nossa conversa. Então, não vamos falar apenas de literatura, mas sobre o caminho de uma obra, né, que saiu da mesa da escrita para ganhar vida na experiência de centenas de leitores. Porque um bom livro não termina na última página, ele continua sendo escrito no coração de quem o lê. Então, seja muito bem-vindo, Samuel. Prazer todo meu, Hugo. Vamos sem delonga, direto para a primeira pergunta, pode ser, Samuel? Pode ser, pode ser. Vamos lá. Bora. Quer fazer alguma consideração aí antes? Não, só dar um abraço a quem está nos assistindo agora ao vivo e quem posteriormente vai assistir. Um forte abraço aos meus leitores. E agradecer a você mais uma vez por essa oportunidade. Maravilha. Quando a gente encerrou a nossa primeira conversa, né, em Jumento e Carcará, ainda estava iniciando sua caminhada. Hoje, olhando para trás, qual foi a maior surpresa, né, nesse primeiro ano aí que você teve, Samuel, em relação à obra? Eu acho que tudo relacionado ao livro, para mim, ainda continua sendo surpreendente. É como certa dita, em que eu falei para você, que eu não tinha nenhuma pretensão de que, ou esperança, de que o livro fosse ganhar território além do Nordeste, além aqui da minha cidade e circunvizinhança, né? Mas, para minha grata surpresa, não só foi bem recebido no país inteiro, como fora dele. Como eu tive o prazer imenso de saber que foi lido nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, e brevemente vai atravessar o Atlântico e chegará à Itália também. Então, isso é surpreendente. Surpreendente como foi acolhido o livro por pessoas que realmente levaram essa obra até esses locais mais distantes daqui do Nordeste. No boca a boca, na maneira mais orgânica que um escritor pode se vangloriar, através de publicidade, não é através de contatos, não é através do Estado, é através dos leitores passando para leitores. Então, isso, para mim, foi extremamente surpreendente. Maravilha, estava lembrando aqui, o professor Alexandre esteve aqui na semana passada, retrasada, ele comentou que em 2012 ele escreveu de forma autônoma, né, individual, o livro sobre a introdução à nova ordem mundial. Um amigo lá cedeu um espaço para divulgar e ele disse: não, isso foi trabalho de boca a boca, né? Enfim. Então, a dificuldade, muitas vezes, né, que o escritor tem, né, nesse caminho, né, até chegar, porque as pessoas pouco sabem o que se passa nos bastidores, né, Samuel? Essa que é uma realidade, né? A Valdez aqui está perguntando qual é o livro. É O Jumento e o Carcará. Viu? Samuel Freitas. Os bastidores, no meu caso, é fora de qualquer tipo de pretensão. Tem pessoas que passam por curso de formação de escritores, de escrita criativa, e têm os seus contatos dentro do editorial, tem contatos junto ao governo, seja estadual ou federal, que façam com que alavanquem esse seu livro, né? E tem os que escrevem de maneira independente. Eu tinha esse caráter de independência. Eu estava pensando em realmente publicar de forma independente. E, para minha grata felicidade, a Danúbio acolheu, o Diogo Fontana leu o meu original. 24 horas depois, ele entrou em contato comigo, com uma editora que tem uma certa relevância no mercado editorial, principalmente quando se trata de alta literatura feita realmente como forma de arte. Então, para mim foi fantástico. Os bastidores foi
realmente o que foi pré-escrita, quando eu não tinha realmente nenhuma intenção de ser um escritor. Se não fosse os meus amigos, familiares me incentivando a escrever alguma coisa, eu creio que nunca teria, por vontade própria, por pretensão, por vaidade, escrito alguma coisa. Então, creio que, por ser feita de uma maneira tão sincera, foi bem acolhido pelos leitores também. Muito bem. Valdez, ele é do Nordeste. Tupanatinga, município? Tupanatinga, sou filho de Tupanatinga, aqui no agreste meridional pernambucano. Moro atualmente em Arco Verde, sertão pernambucano. Trabalho em Delmiro Gouveia, sertão alagoano. Sou do Corpo de Bombeiros Militar, segundo sargento combatente, e escritor pernambucano. Com muito orgulho, com oralidade da terra, com o orgulho desse português tão característico como é o nordestino. Eu já ia puxar o gancho aí dessa tua fala aí, né? Porque eu até me abri a repercussão que deu ali, aquele corte ali que a gente colocou. A gente vai mais para frente falar um pouquinho dele, daí tens alguma coisa a pontuar ali, né? Algumas coisas, né? Mas eu te pergunto, Samuel, eu que trabalho como professor, estou com um projeto aqui, às vezes acontece de alguém me mandar uma mensagem, aquilo é um alento, é um regozijo para a alma, né? Quando a gente ouve que uma palavra fez sentido, né, na vida de alguém. Aí eu te pergunto, existe alguma mensagem ou mensagens de leitores que trouxeram uma outra perspectiva, né, de como tu enxerga o teu próprio livro, por assim dizer? Cada resenha, cada leitor que eu dou a total liberdade de conversar comigo no direct ou até via WhatsApp, é uma construção, é uma maneira de se descobrir. Você só se conhece inteiramente como escritor, como artista, na perspectiva daqueles que se deram ao trabalho de ler e ler com carinho e atenção. Alguns, eu digo a você que um leitor, eu creio que é pré-adolescente, uma leitora, ela pegou algo na minha escrita, num conto, o conto era A Parede, em que eu não tinha essa perspectiva. Ela leu aquele fato da assombração, né, abaixo do cobertor, de você se voltar à parede e isso se transformar em um trauma. Ela disse, isso pode ser uma característica de abuso. Eu olhei para ela e disse, faz total sentido, mas você me deu essa luz agora. Um pré-adolescente teve essa leitura maravilhosa, essa sensibilidade. E é incrível, hein? Frase do meu livro ser tatuada no corpo pela minha irmã. Isso é incrível. A frase está no conto Meu Funeral, que é: a vida é um fôlego, meus amores. É preciso respirar fundo. Está tatuada. Está tatuado no corpo da minha irmã. A vida é um... Homenagem maior que essa, eu acho que é difícil de ter. E essas pequenas contribuições de perspectivas fazem com que você abrange o seu escopo de simbolismo, de arquétipos, e possa utilizar de maneira diferente, mas análoga, em próximos contos, em próximas narrativas. Muito bem. Eu não sei se a gente pode falar dessa perspectiva, mas em que momento tu percebeu que a obra já não era mais sua, né? Que a gente percebi quando foi publicado. Quando estava no pré, ela disse, não é minha mais, e tomara que ela se torne de centenas e quem sabe milhares. Eu sei que é milhares já de pessoas, que cada leitor ele vai contribuir para que aquela obra tome a grandeza e de significado e de literatura como tal, como arte. O escritor ele tem duas felicidades, né? Quando
inicia uma obra e quando a termina. Que esse é um prazer enorme essa trajetória, mas a partir do momento que você entrega, que vai para o prelo, que chega às livrarias, não é mais sua. A obra é do público. A obra se torna dos leitores. E que maravilha ter leitores tão dedicados, tão carinhosos, tão sinceras, que dão um feedback, que dão impressões que te deixam com um sentimento de: poxa, eu sou um escritor. Poxa, eu consegui produzir arte. Eu consegui emocionar, consegui fazer refletir uma pessoa que dedicou horas do seu tempo nesse mundo louco em que vivemos, em que é uma passada de dedo na tela, um excesso de informações. Aquele leitor parou algumas horas do seu dia e se dedicou à leitura de um livro seu. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. E a obra é deles. Eu vou fazer o papel do cabrunco, né, do advogado do diabo, mas em relação às críticas, né, o Samuel, é inevitável que elas venham, né? Faz parte do processo. Alguma crítica te fez crescer como escritor diante dessa trajetória, Samuel? Teve uma crítica específica do meu amigo escritor Milton, em que ele disse: Samuel, faça algo maior, não se apequene. Isso tocou forte em mim, porque eu estava tentando produzir algo ou diminuir um pouco da minha arte para abranger um público maior. Disse: não faça isso, não se apequene, você é grande demais para isso. As outras críticas, que foram algumas, eu acho que forçadas, e outras são claramente defeitos. Eu vou abrir uma aspas a esses defeitos, mas excessos. E excessos conscientes. Eu sabia que haveria excesso na linguagem, que transformaria, de certa forma, um barroquismo, excesso de adjetivações, etc. Mas isso já é de conhecimento meu, é de conhecimento prévio. É tanto que no último conto, Melindres de Aprendiz, eu deixo isso claro, que ali é uma obra produzida por uma pessoa que ama a literatura, que ama a poesia, e não de um pretenso escritor que já quer se nascer pronto. Não. Esse excesso já era consciente, mesmo alguns considerando isso uma grave falha. Eu só tenho a lamentar por eles, porque o próximo livro não terá isso. E eles terão que fazer outra crítica, talvez mais incisiva, mais sincera, e que traga um bom debate para o mundo literário. E falando nisso, né, a gente compartilhou aí de forma conjunta. Eu trabalho fazer a publicação do material desse retorno, porque eu pensei, eu vou fazer o mais do mesmo do que eu fiz da outra vez. Onde é que eu vou procurar recursos para poder encaixar e não é fazer uma entrada forçada, mas dizer, olha só, tem uma coisa brilhando aqui, ó, que ela entra aqui também, vocês não estão percebendo. É isso que eu estou querendo dizer. Entende? Então, eu trouxe a fala, não esqueci agora o nome do autor, que fala, ele recita ali, né? Que o Nordeste é Dostoiévski, Flaubert, ele fala, esqueci o nome dele agora. Depois eu venho com o Ariano Suassuna numa entrevista em relação às nossas raízes galegas, né? Do português. E ali eu não imaginava que gerasse aquela repercussão ali, o Samuel. Tu falaste até brincasse, né? Aqui tu acertou na artéria, né? Eu queria que tu. Você acertou na artéria, porque você trazer Ariano Suassuna falando do galego português, a referência que tem, a importância, a influência que há no português nordestino, isso está fadado a ser realmente muito compartilhado, curtido e comentado, como assim foi. Você acertou na artéria com aquele post.
Eu te digo isso porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que, posso errar, me corrija, tá? É uma leitura fria, vamos chamar assim, né? Parece que ainda a gente vê nos nossos dias acontecer um tal de um viralatismo, né, brasileiro em relação à riqueza, né, e ao valor de pessoas simples, né, que vão surgindo ao longo do caminho e buscam dar vazão para os seus sonhos, para os seus anseios, para aquilo que parece que chama, né, Samuel? Comentou na primeira live, né, que eu não sabia o autor que eu era. Então, quer dizer, esse autor estava aí dentro, né? Esse escritor, né? Mas isso é falta de conhecimento. Você olhar para o sertão nordestino, olhar para os cantadores, repentistas, e não ver ali os últimos trovadores da nossa terra. O medievo, hoje, contemporâneo, é você olhar um passado com uma riqueza cultural presente. Lá no Pajeú, e a questão da língua mesmo, em que Ariano faz a referência, o português de Portugal, as vogais átonas estão se tornando semivogais. E se eles lerem Camões em voz alta, você não vai perceber mais os decassílabos. Camões é o português mais próximo aqui do Nordeste, em que as vogais átonas são bem faladas, bem, como dizem, né, cantadas. Você pegar o primeiro trecho dos Lusíadas, em português de Portugal, das armas e barões assinalados. Eles engolem a vogais átona. Mas para você perceber o decassílabo, você tem que falar como Camões quis que fosse declamado. Das armas e barões assinalados. Isso é nosso português, que o português de Portugal se distanciou e se distanciou do pai da língua, né, de Camões. Isso é uma perda irreparável. E o galego não, permanece assim como o português. E eu levanto a bandeira aqui do Nordeste pela oralidade e pela cultura, e também está muito inserida na música, nos ritos, né? Lá tem o caminho de Santiago, né? Aqui nós temos as romarias, são paralelos, são análogos, são uma referência, é uma mesma raiz. E um povo que não consegue observar isso, essa riqueza cultural que temos, é mais do que viralatismo. Para mim é uma coisa de compaixão, de pena, de tristeza. Nossa cultura é tão rica, nossa arte é tão rica. É só prestar um pouco mais de atenção. Nenhum europeu ali, eu acho que não bate muito de frente, não. Né? Não bate muito de frente, não. Ô Samuel, se fosse, tu deve ter feito esse exercício provavelmente, né, olhando para aquilo que foi escrito. Será que passou isso no teu horizonte, né? Se tu pudesse reescrever algum conto, né, hoje, né, faria isso, ou acredita que cada livro ele precisa permanecer como retrato de um tempo da própria vida? Não reescreveria, não. Porque ali, como eu te falei, os excessos foram pensados. E se você retirar o excesso numa reescrita, ali se perderá a essência. É uma trajetória. Quando for lançado o próximo livro, vão perceber que há uma diferença. Em que o narrador ele vai deixar um pouco o cenário para que os personagens, esses sim, tomem a condução da história. É assim que o próximo livro virá. Sem excessos, mas com pontualidades. Menos narrador, mais personagens. Histórias não são extraordinárias, são ordinárias. E faz parte da arte transformar o ordinário no extraordinário. E, a meu ver, se quem gostou do Jumento e o Carcará, pode se preparar que este virá umas 10 vezes melhor em relação à literatura.
Já tem nome, não quero, não precisa dar spoiler, né? Já foi batizado? Há uma sugestão minha de que seja Juízo, que é o nome de um conto. E como o livro vai passear por essa temática de, de juízo, culpa, julgamento, tudo nessa esfera, tanto moral quanto realmente de justiça, eu creio que o juízo ele fecharia bem esse teor, né? Essa temática que vai percorrer por todo o livro. Mas a escolha do título não é só minha, é em parceria com a editora, porque tem questão também de publicidade, de um chamamento, né, para o livro. Uma boa capa, um bom título é um chamariz também. Existem títulos no livro que eu acho belos. Tem um que se chama Tangedor de Borboletas. Seria um título do livro enigmático. Chamaria atenção também. Mas teria que ter um subtítulo dando o entendimento do teor, né? Não foi batido o martelo ainda, mas eu confio na editora Danúbio, que foi ela que escolheu o título O Jumento e o Carcará. Não passou para minha cabeça esse título e fez esse sucesso com uma capa que remonta ao cordel, né? Teve esse apelo com o simbolismo pernambucano e nordestino. Não foi batido o martelo, mas será nessa linha. Muito bom. Que sacada boa. Tangerinas, como é que é? Da borboleta? Tangedor de borboletas. Tanger é Tangedor. afastar. Isso. Tanger. Afastar um determinado ponto, né? Como um tangedor de gados aqui no sertão. Ô Samuel, a dúvida, eu fiquei nessa dúvida aí, eu até vou postar no decorrer da semana. Tu tá colocando alguns contos, não sei se a gente pode chamar individuais, alguma. Não sei como é que tu atribui, né? Ou nomeia isso. Lá no Substack, tu tem um Substack. Sim, a editora Danúbio tem uma página lá no Substack do A Margem. Já foi publicado lá 2 contos que estarão no próximo livro. Quem quiser dar uma passada já pega essa prévia e já conhece mais ou menos como será o teor. O que vem por aí, né? Ah, Valdéres é de Recife. Um abraço, Recife. É isso aí. São Abraço. 9 estados, né, no Nordeste. É o Samuel. Oi? São 9 estados, não é o Nordeste. Isso. Só que assim, também tem essa Não, para individualidade mim, também. o Nordeste é só Pernambuco. É nosso país, Pernambuco. Pernambucanos são vaidosos a respeito disso. Então, o que importa é Pernambuco. O resto são agregados. É boa. Ô Samuel, ah, isso é importante porque eu recebi alguns feedback também de algumas coisas que foi feito por aqui. Tu acredita que o escritor ele precisa aprender tanto a ouvir quanto a escrever? O que teria a dizer sobre isso, né? É primordial. Primordial. Se você escreve algo e que não fica bonito quando você fala em voz alta, com certeza escreveu alguma coisa que não presta. Volte e refaça. A literatura, assim como a língua escrita, ela vem posterior à falada. São signos que foram compostos para fixar no tempo o que foi falado, o que foi dito. Então, ter bom ouvido é primordial para um escritor, para evitar cacofonias, evitar frases extensas, excessos de imagens em que, quando chega no final do parágrafo, o leitor já se perdeu completamente. Então, é bom ter esse ouvido apurado para ter uma escrita afiada. É primordial.
Eu queria fazer uma coisa, não é improviso, mas eu estava pensando aqui antes de entrar na live, assim, eu vou perguntar para ele. Eu quero ver, jogar para ele ver o que ele vai fazer. Pode ser? Não vou te botar aí meus Rapaz, vai me lençóis. botar numa fogueira, não, rapaz. Hã? Vai me botar numa fogueira, né? Não, 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 jamais. Ah, Vamos ô lá. Samuel, até a gente conversou, até mandei um áudio para ti sobre isso, mas é mais ou menos naquela linha ali. Quando a gente diz que isso foi uma das críticas, né? Falando que o Samuel tinha só uma voz, barará, 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 assim, vai ter sabão. Mas assim, quando alguém escreve algo, um conto, uma história, aquelas pessoas que estão ali, aqueles personagens, né? Eles têm uma certa medida, se tu for fazer um trabalho diferente, por exemplo, né? Tá dizendo agora que tu vai dar mais vazão para os personagens nessa próxima literatura, né? É, Mas não tem como escapar, porque um homem ele não é separado das suas convicções. Ou seja, ainda que ele crie o personagem através de um distanciamento na sua forma de ver para ele poder compor a trama, né, ou o drama que está passando ali, ele ainda passa a transmitir, ainda que seja muito sutil ou velado, né, partes do seu repertório, né, da forma como ele vê e encaixa, enxerga o próprio mundo, por que não? Faz sentido isso, Samuel? faz total sentido isso. O escritor, ao escrever, ao contar histórias, a perspectiva dele é o fragmento que ele deixará no texto. Fragmento seu. É a maneira que você observa a perspectiva que você tem da realidade. E a ficção é a melhor maneira de você transmitir certas realidades, né? Então, é muito válido esse seu argumento, porque há ali, mesmo que sem com um distanciamento do autor e narradores que deixam, um narrador que deixa os personagens contarem a história, mas de fato a história é uma perspectiva sua, do autor. O autor, ele recorta o cenário. Ele escolhe um narrador mais apropriado para transmitir. E os personagens são o que vai dar veracidade àquela narrativa. É mais fácil de você aproximar o leitor quando um personagem consegue ser identificável. Ou ele ter essa conexão com o próprio personagem. E eu trago temas espinhosos no próximo livro. Trago abuso, trago a questão do aborto, tragédias que assola dia sim ou dia não aqui no país, como invasão em escolas por pequenos terroristas, temas delicados sobre gênero, etc. É uma perspectiva que faz com que saia dessa dicotomia, desse bem e o mal, e traga uma abordagem mais profunda do tema. Sair da leitura com um pensamento reflexivo ou emocionado já será um ganho tremendo para mim, como escritor. Até um pouco de dificuldade eu tive de garimpar algumas coisas para ir escalonando ali, né? Dentro da produção desse conteúdo para essa semana. E aí me fez pensar também isso, que não está ali no na nossa conversa, mas vem nessa esteira aí do que tu estás falando. É possível a gente ver ali Eu vou falar em relação ao cinema, eu posso estar falando bobagem porque eu não me aprofundei, tá? Mas foi só um pouco das coisas que eu peguei assim no alto, e aí tu me ajuda, se puder, por favor. Que o Brasil ele teve esse boom, né? O renascimento aí do cinema brasileiro, ele se dá em Pernambuco, né? Muitas É, produções. Mas eu percebo que o Nordeste, de um modo geral, ele virou uma espécie de galinha dos ovos de ouro, né? De um apelo retórico de muita gente em relação a essa coisa romantizada do que se é o nordestino, né? E aí tu vê muitas vezes autores, seja no âmbito da música ou do cinema, cooptando a narrativa ou a vivência
real do povo nordestino como uma pauta política. Mas é o que transforma o nordestino numa caricatura. E essa caricatura que é feita, e o povo nordestino assimila, é o que traz de volta aquilo que você fez referência sobre o viralatismo. O Nordeste não é só seca, o Nordeste não é só fome e sede. Esse é um pensamento que foi estruturado por um governo para, de certa forma, se manter esse povo cativo de suas políticas que nem paliativas são. É uma política de mantimento, de manter sempre essa galinha pondo os seus ovos. Quando o povo nordestino tomar consciência de que não é uma galinha de ovos de ouro, e sim uma águia ou um carcará, como é mais apropriado aqui no nosso sertão, as coisas serão diferentes. É muito apelativo para o Nordeste porque aqui temos cultura de verdade. E um povo não precisa estar em uma boa ambientação de existência para produzir cultura. Você não vai ver música que seja a cultura de... É impensável. Eu acho que é uma característica do povo, não só a arte, a literatura, a música, mas esse incessante busca pela arte. É o que não podemos fazer. Samuel saiu, né? Caiu o sinal do Samuel. Samuel, acho que caiu. Vê se tu consegue voltar. Tá vendo agora? Ele tá O bem sinal tá bom grudado. aqui. Hã? O pessoal tá ouvindo bem? Foi, diz a Rodélis. Travou de novo. Voltou? Voltou, Samuel. Samuel estava falando sobre essa questão da. Eu fiz essa provocativa, né? Mas é uma reflexão que a gente faz, né? Às vezes passa batida essa informação, né? No horizonte das pessoas e elas compram o gato por lebre, né? Essa não é a realidade, né? A realidade do povo nordestino, mesmo diante das vicissitudes da vida, né? Que a depender de cada contexto e região. Oi? Acho que travou de novo a última fala. Eu estava falando que essa leitura que o Samuel estava realizando, né? Eu joguei para ele essa provocativa aí das galinhas dos ovos de ouro, né? Um país, uma cultura, um povo, mesmo diante das suas vicissitudes, tem a sua beleza e tem a sua riqueza, né? O Samuel, antes de cair lá, aqui o sinal, ele estava falando sobre, seja na literatura, né? Seja na música, no cinema, na sua própria peculiaridade, né? Porque, por exemplo, a questão gastronômica, isso que ele falou, eu achei fantástico, dessa relação com a Idade Média. Se quer ver alguma coisa em pé da Idade Média vivo, no Nordeste, né? A gente tem isso muito latente, né, o Samuel? O que temos de melhor do medievo é representado aqui no Nordeste. É contemporâneo do Nordeste. Triste da pessoa que acha que o medievo foi uma época de trevas. É uma pessoa ignorante. Uma pessoa que acha que o iluminismo foi de luz e que o medievo foi de trevas é um ignorante. É um alienado dessa, sei lá. Olha, eu já ia falar
desse sino atual. Temos essa riqueza ainda do medievo. Isso é como o Suassuna disse, é pré-barroco. E aí E o pré-barroco já é uma lindeza por si só. O pré-barroco, o barroco e o gótico são as maiores expressões artísticas em todas as esferas. E o Nordeste pertencer a esse eixo, com memória viva do medievo, é de dar orgulho à nossa nação nordestina. Até porque eu acho bastante interessante que tu trouxesse, Samuel. Estava pensando sobre isso também. Toda live me faz pensar sobre várias questões. Quando o convidado, né, ele aceita ali, a gente conversa mais ou menos assim, pô, mas eu escolhi esse tema para a gente conversar, ele topou, mas o tema ele me atravessa, porque ele me leva para alguns lugares, né? Eu digo isso porque, refletindo também mais cedo sobre isso, eu fiquei pensando, esse ódio velado que muitas vezes se tem em relação ao Nordeste, vou chamar dessa forma, talvez esteja aí por ser uma religiosidade católica cristã, né? Muito pungente, na verdade, né? E, no Sim, final, o ódio do mundo e das ideologias é em relação ao Cristo, ainda que eles queiram pegar um pedaço dele e fazer a pintura do seu modo, né? Mas enfim, ali se mantém, né, a integralidade, né, a inteireza, né, dessa riqueza que é. além da relação com o cristianismo, tem muito do judaísmo também no sertão nordestino. Depois de que os judeus foram expulsos na retomada, quando a Holanda governou aqui o Pernambuco, durante as capitanias, em que o Império conseguiu afastá-los, os judeus que tinham uma liberdade religiosa uns saíram do país, outros adentraram o sertão nordestino. Então, o chapéu de couro, o modo de chamar gado é muito parecido com as ladainhas dos judeus. As vestimentas são praticamente as mesmas, só que em couro curtido. Então há essa influência tanto judaica quanto cristã, e é forte nisso, no povo nordestino. E isso, repito, não é caricatura. Caricatura é o que uma novela, um seriado faz tipicamente do povo, com esse sotaque que não existe, que não é reconhecido por ninguém aqui, um sotaque que o nordestino, a cada estado e da capital para o interior se diferencia, não é uma unidade em sotaque, é uma unidade talvez em oralidade, em língua, certas características, certas palavras são de entendimento nosso. Tem uma palavra linda que não está no VOP, no nosso vocabulário oficial da língua portuguesa, que é em. É tão bonito, é uma palavra linda, mas não está no nosso. Mas todo nordestino conhece, e conhece as nuances do aquele crítico fez aquela crítica lá, tá se achando entendeu? Então tem muito disso, a riqueza cultural, religiosa e arte musical, o que o Suassuna falou também, que tem essa subtonal, né? Em muitos dos nossos cantos. O embolado, o repentista, que tem também um paralelo com o norte de Portugal. Então é isso, é uma riqueza, é um estado rico. São duas nações, né, praticamente, dentro do país, que é a nação nordestina e a nação gaúcha. Cada uma com seu orgulho, e o nosso é maior, pode ter certeza. Pernambucano, principalmente. Não, tava interessante isso aí que está falando, o pessoal está comentando aqui, ó, o aboio do vaqueiro é derivado dos cânticos dos salmos na Torá. O Lucas, um abraço, Lucas. E aí, Bergamini. O pessoal do Guerra da Informação está falando aqui, ó, dentro da Bahia temos vários sotaques e gírias. Sul, Agreste, Salvador, Recôncavo.
Essa riqueza que quando o pessoal que vai estudar o Brasil e se deter para entender, eles vão compreender que o Brasil, existe esse Brasil profundo, né? São os Brasis, né? Dentro do Brasil. Isso é lindo, de ver um território enorme, né? Que conseguiu uma consolidação, vamos chamar assim, né? Entre aspas, né? Para integrar toda essa diversidade territorial, cultural dessas manifestações, se chamar brasileiro. Né? Até tem a polêmica, vocês falam, né? Aqui é meu país, né? Aqui o pessoal diz, o Sul é meu país, e fica essa rivalidade idiota, mas tudo bem, deixa para lá. O que acontece? A gente é uma nação, né? Mas E se essa rivalidade for apenas na questão cultural, acho válida, porque é uma identidade próxima, né? É como você enaltecer a sua família, mesmo sabendo que alguns membros seus não valem esse valor. Mas por ligação sanguínea, se releva. Então, como aqui eu fiz duas referências a Pernambuco, meu país, e sempre farei. É um povo orgulhoso, nós somos orgulhosos. E faz parte da cultura também. É transformar a bandeira do nosso Pernambuco de vestimenta. Eu acho que não há outro estado que faça isso. Que a bandeira do seu estado é uma camisa que você sai na rua, entendeu? Então, é isso, é forte. E o país é continental, então é natural que existam essas diferenças. Que existam essas diferenças. Um país com essas dimensões e ainda conseguiu manter a unidade graças ao nosso império, né? Aos imperadores que tivemos, enquanto os outros países ao redor do Brasil se fragmentavam, o Brasil continuou unido, mantendo a sua unidade. E a chave da cultura, com as suas diferenças, creio que para quem está buscando, principalmente os políticos, uma unidade no país, seria primordial começar justamente por isso, pela cultura, pelo resgate dos nomes fortes da nossa cultura e do incentivo à verdadeira cultura, à verdadeira arte. Não os amiguinhos do rei, não os que detêm da narrativa que é aplaudida no momento. A arte é identificada pelo belo. Quando há beleza, há arte. Então seria um bom caminho de unidade no país partir pela cultura. O Guerra da Informação. Não deixe de acompanhar, pessoal. O Guerra da Informação faz um excelente trabalho de notícia. Os caras são fera. Ele botou aqui, ó, nordestino e gaúcho são os mais conservadores ao mesmo tempo. Sul é terra de Brizola e Nordeste de Lula. Não dá para entender, ele dizendo aqui, ó. Mas, assim, existe, no meio de tudo isso, né, gente que vai percebendo a própria realidade, né? Não dá para bater o martelo, né? Às vezes bate a indignação porque a gente está tudo no mesmo barco, né? Vamos chamar assim, né? E eu nem vou entrar nessa esteira, mas eu digo porque a gente tem aí os grandes nomes nacionais, vamos chamar assim, né? Muitos se identificam, o próprio Jorge Amado não era comunista, por exemplo, não tinha lá, foi deputado pelo Partido Comunista, o Jorge Amado, né? Uhum. Mas é fantástica a obra do cara, né? Mas depois que ele saiu dessa ideologia que ele começou a escrever realmente arte, né? Quando você é governado por forças externas, você não faz literatura, você faz panfleto. E hoje, muitos dos escritores laureados são panfletários. Se for analisar a fundo a obra, você perceberá que ali não é literatura. E a falta que faz críticos de verdade, né, no país é essa. Apontar essa fragilidade em alguns e trazer quem possivelmente tem talento ao holofote. Então há uma deficiência de críticos de literatura
atualmente no país. E aqueles que fazem crítica realmente são em nichos pequenos, né? O Substack é muito bom porque ali realmente é uma plataforma em que escritores e leitores se leem, né? Então é mais fácil você achar algo de importância lá dentro. Estava até me lembrando aqui, tem um vídeo icônico aí do Chico Anísio, né? Por exemplo, falando que ele foi comunista, depois não sei o quê, e agora eu sou realista, né? No final ele termina dizendo que agora eu sou realista, né? Então, uma ideologia, quando ocupa a mentalidade, o espaço, muitas vezes está associada a uma carência, ou uma validação que o indivíduo não encontra dentro da sua formação, né? É possível a gente falar, quando a gente pensa em literatura, Samuel, diante de toda essa repercussão que veio também quanto à obra, provavelmente, não há dúvida disso, né? O exame constante de consciência que é feito diante dessa realidade, pensar, né? Um Brasil diferente, como tu falou, né? A tal da esperança que muitas vezes diz que não é o último que morre, né? Quem morre é o herói que não teve tempo de correr, né? Que ficou para trás para salvar. Que esperança é essa que é nutrida no solo do nosso coração? Por isso que a frase do Guimarães Rosa é bastante pertinente, né? Sertão é dentro da gente, né? Que sertão é esse que a gente fala que é dentro da gente? O que ele tem para nos ensinar? Né? O que o sertão tem a nos ensinar é que a esperança é real. Quando você vê um solo ressequido no sertão, quando recebe os seus primeiros pingos de chuva, ele é aguado de verde imediatamente. Ali é vida em potência. É uma potencialidade de vida que só espera algo natural, algo que foi negado e assim que é dado, floresce. O sertão tem muito a ensinar como característica psicológica mesmo. Esse sertão não é só o externo, mas é interno também. O coração, muitas vezes ressequido, porque as memórias que temos dessa sequidão é algo que traumatizado, é algo que só precisa daquele da pequena chuva ou pequenos pingos para que seja transbordante. Eu coloco isso no conto O Jumento e o Carcará, em que eles se identificam de culpados de imediato, porque só basta uma troca de afetos, repartir sofrimentos, que esses compadres se tornam imediatamente irmãos aos olhos de Deus. Então é isso. O sertão tem a nos ensinar pela essa esperança viva que é. E como diz o salmista, né? Eu acho que é o salmista que fala, não me lembro, que ele fala que ao cheiro das águas florescerá, né? Ele fala, né? A árvore abatida, caída, mesmo seca, ali pode parecer ou aparentar não ter mais vitalidade, né? Mas ao cheiro das águas ela brotará, né? Essa água que é tão almejada, né? Diante da secura da vida. A alma anseia, né? Pela água que sacia, né? Exatamente. O Luquinha falou aqui, ó, o Asa Branca, do Luiz Gonzaga, retrata a esperança sertaneja como espelho. E o Guerra da Informação falou aqui, ó, no Brasil a esperança é a única que morre. Viva Canudos, de Antônio Conselheiro. Viva. É isso aí. Samuel, tem outros bloquinhos aqui de questões que eu separei para te perguntar, mas eu acho que mais ou menos ficou ali embutido. Já falaste do novo livro, novos personagens, novos símbolos, novos caminhos. Essa é. Depois da publicação do meu segundo livro de contos, eu irei publicar um romance. Já está em andamento de pesquisa, de reunião de materiais,
e são necessários. Você sair dos contos para ir para o romance é outro desafio. Você traz a experiência de concisão que os contos exigem, mas você tem que transformar um fato, um retrato, em uma imagem amplificada, com diversos núcleos de personagens e a unidade narrativa. Vai ser um desafio, mas já está em preparação depois de estudar e me aprofundar na arte. O próximo lançamento, após esse segundo livro de contos, será um romance. Não sei ainda como iniciará, como terminará, mas a história principal já está bem pensada e é só trabalhar nesse novo desafio, nesse novo projeto. Nós estamos aí para 1 hora, se tu quiser fazer tuas considerações, mas eu queria te fazer mais uma provocaçãozinha de leve, até para quem está nos acompanhando, porque assim, ó, tem uma frase que foi bastante conhecida pelo professor Olavo, que ele sempre incentivou a questão da literatura, né? De mergulhar na literatura, a literatura como a ampliação do repertório de situações. E tem a frase famosa do meu xará lá, Hugo Hofmannsthal, acho que é. Ele fala: não há nada não há nada na cultura de um povo que não esteja antes na sua literatura, na política, alguma coisa assim nesse sentido. Não Na literatura. né? Na literatura. Então, assim, não há nada na realidade sem que antes esteja na literatura. O Olavo ele fez a referência de que a literatura é o retrato de um povo. Se você atualmente vê que a literatura não está muito boa, não está tão inspirada, é porque a realidade do povo está realmente triste. E isso eu coloco numa perspectiva de que literatura foi construída em ditaduras, em regimes totalitários, diante de misérias, sempre houve literatura e literatura clássica, voltada à eternidade. E se hoje os que são laureados como escritores, como a literatura de que é retrato de nossa realidade, e são tão pessimamente escritas, então a nossa realidade está triste, definhando. Então, é uma tentativa de nós, escritores dissidentes desse grande núcleo, trazer, retornar essa arte esquecida. O que se prioriza hoje em dia é o conteúdo, a narrativa, ao invés da forma, ao invés da estilística, da arte, da verdadeira literatura. O caminho é árduo, é longo, mas estamos dando os primeiros passos. Quem sabe daqui a uns 10 anos ou menos, porque o esforço é contínuo, podemos fazer jus a uma realidade melhor do nosso povo, através da literatura. E assim antecipar, quem sabe, essa esperança realizada que falamos há pouco. Muito bem. Praticamente tu resolveu a situação, mas qual foi o intuito da questão, né? Da provocativa, vamos chamar assim. As pessoas às vezes acreditam. Hoje está uma lombra, isso é bom, né? Até um certo sentido, né? Quantidade de pessoas do nicho da parte da literatura lendo livro e divulgando o livro, né? Lendo livro e divulgando o livro, né? Tu consegue ver isso como algo positivo? E, se do contrário, onde o tino, né? O filtro da pessoa que está diante dessa realidade, né? É bom que se divulgue livros, boas literaturas, né? Mas até que ponto, com essa onda de
reels, engajamento e visualizações, isso acaba diluindo, né, o efeito principal da literatura boa, que é trazer essa reflexão para o indivíduo e não se tornar só mais um produto para gerar volume, sabe o que eu quero dizer? Você se perde em que o momento de que esses influencers falam a respeito, fazem uma resenha ou sugerem a leitura de um livro, se você se focar em vendas, se o foco for venda, então eu acho justo eles apelarem para isso. Agora você terá livros vendidos, não terá leitores. Não terá leitores. E um escritor, ele quer leitores. Vai ansiar o sucesso? Com certeza. É sempre bem-vindo, sim. Ser reconhecido, ser bem vendido, isso traz um retorno financeiro e ninguém aqui é hipócrita a falar que isso não é necessário, não é desejável. É sim, é ansiado. Mas um escritor, ele quer leitores, não quer livros vendidos. Eu nunca fiz uma publicidade. É como eu costumo falar. Eu sou liso demais para certas coisas. Então, para minha imensa felicidade, o livro ganhou essa proporção no boca a boca, de um leitor sugerindo para outro, fazendo resenhas de maneira totalmente pessoal, gostou, leu, gostou, fez uma resenha, sugeriu a leitura a outros que gostam de literatura e outros leitores. Então, de maneira orgânica, um livro que eu achava que não ia sair do Nordeste atingiu todo o país e países fora também. De maneira orgânica, ganhando um leitor de cada vez. Tem um valor monetário talvez irrisório? Talvez tenha. Mas o valor sentimental, o valor de conquista, esse é muito maior e esse ninguém me tira. Nenhuma premiação, nenhum louro vai me tirar essa felicidade de ter conquistado leitores pela minha escrita. Muito bom. Eu queria encerrar, Samuel, uma fala que eu vi de um corte teu. O que significa? Tu estava falando ali que tu queria ser o teto ou o chão dos meus filhos, alguma coisa assim que tu estava mencionando. Eu achei fantástico aquilo ali. Nem separei o corte para botar aqui, porque tu já tem ele. E eu gostaria de ouvir isso de ti. Qual é a lógica, o sentido disso, né? Ali no podcast, no DDI Podcast, fui perguntado pelo Claudísio alguma mensagem que eu gostaria de deixar. Entre elas, deixar para a posteridade, né? A mensagem foi a que eu fiz referência às mães, né? Viva de maneira a ser digno do amor de suas mães. E a outra mensagem era a respeito do que eu gostaria de deixar para a posteridade. Como pessoa, eu disse que a minha herança, eu ficaria satisfeito em que o meu teto fosse o piso dos meus filhos. O ensinamento que eu desse a eles, os valores que eu transmitisse, e até de certa forma também a questão material. Porque eles, o teto que eu deixasse na minha ausência, na vida deles, pudesse ser um piso em que eles possam, a partir dali, dar continuidade. Então, não partir do solo, e sim de uma parte mais elevada. E o meu teto seria o piso deles. E eles passariam adiante esse mesmo contexto, esse mesmo modo de enxergar o que é herança. Que foi o que eu recebi dos meus pais, da minha mãe, principalmente, da minha família.
essa cultura, esses ensinamentos, essa educação em que foi minha base, foi meu piso e que hoje eu consigo ter uma estrutura psicológica, emocional, moral e de valores para transmitir aos meus filhos. Então foi nesse sentido que eu disse que eu gostaria de deixar como legado o meu teto como piso dos meus filhos. Maravilha. Me fez lembrar o salmista dizendo, né, que os filhos são as flechas na aljava do guerreiro. Samuel, eu vi uma matéria essa semana, tu até mencionou isso da outra vez, e tu fala se tu quiser, se não quiser falar, a gente deixa em off, stand-by, parte para os finalmente, mas deu uma polêmica essa semana que o pessoal de catequese não permitiu a permanência de uns jovens demolei, eu acho que era isso, por entrar em conflito. É aí do Nordeste, aí eu vi a matéria. Até posso te mandar ali depois, não sei se tu viu isso aí. E Me manda o link. Hã? Me manda o link depois, mas pode falar. Porque tu comentou alguma coisa assim. A gente, quando está crescendo, a gente tem aquele anseio, né, por encontrar um lugar ao mundo, né? Vamos dizer assim, ou encontrar sua própria voz, e aí vai tateando. Tu já mencionou aqui que já mergulhou, e aí é um pouco mais. Se fala da mística do sertão, né? Como é que tu vê isso? Eu quero chegar nisso, né? A mística do sertão. Qual é essa mística? Porque o indivíduo ele tem um anseio de procurar a verdade, está dentro dele esse desejo, né? E aí nós começamos meio que tateando, né? Se não tiver uma base consolidada, né? Um direcionamento limpo, claro, para que a gente possa ao menos ver a direção e chegar até lá. Talvez a gente não consiga ver o meio do caminho, mas a gente sabe para onde é que está olhando, né? A gente até já falei aqui, uma fala de um professor que deu aula para mim na formação de terapeuta, ele disse assim, hoje o pessoal fala da fé e a fé é diluída, ela está espalhada em cima da mesa. E como é que tu vai olhar para uma coisa que está espalhada? Então ele brinca, né? E fala, fazendo um trocadilho, que ele fala que Jesus é o copo, e toda vez que eu me perco, eu tenho que olhar para o copo. Eu brinco e acrescento que Jesus é a fonte, né? A gente olha para ela, mas se eu não tenho para onde olhar, como é que eu vou me orientar? Né? Qual a importância desse aspecto místico, sobrenatural, no enriquecimento do imaginário da pessoa, que seja que escreve, né? Seja a pessoa que está buscando um sentido maior, que não se encerra em si mesmo, né? Sim. Se você observar, a Bíblia em si é quase um livro de literatura, em que técnicas literárias são empregadas. O próprio Jesus pregava através de metáforas. Ali, todo um psicológico, toda uma abrangência de temas é colocado. O simbolismo é identificado lá e reconhecido na realidade. Quem foi a fonte de inspiração de Shakespeare? A Bíblia. Então, o simbólico, o arquétipo, é encontrado tanto na Bíblia quanto também nos mitos gregos, que tem uma forte referência, tem uma forte influência até na questão psicanalística. Então, é de extrema necessidade, não só como escritor, mas como ser humano, você entrar em contato com esse simbolismo religioso. Você vai se compreender melhor, vai compreender melhor a realidade e o seu lugar nela. Eu passei um período tempestuoso na minha vida de ateísmo, mas eu não fugia dessa fonte inesgotável de conhecimento do ser humano que é as Escrituras, as Sagradas Escrituras. Então, uma forma de você se conectar com o mundo é entender esse simbolismo religioso também. Muito bom. Samuel, quer fazer mais algum comentário aí, uma consideração? Eu tenho só te agradecer, nós estamos chegando aí a 1h e 20 minutos, mais ou menos.
Para quem tiver curiosidade de acompanhar novamente, eu estou postando tudo lá num canal que eu criei no YouTube, né? O Furo do Alfinete. Depois eu posso te mandar lá no teu Telegram, se tiver interesse, mas ela vai ficar salva aqui, a live. E nos próximos dias aí eu vou estar produzindo alguns cortes, alguns conteúdos, né? Em parceria com o Samuel. E não deixe de continuar acompanhando. O teu é fácil achar o Substack? É sim, é só pesquisar o Substack. Você baixa o aplicativo, se você tiver interesse de ter uma página lá também. Mas qualquer pesquisa no Google, Substack do Danúbio, editora Danúbio, A Margem, Samuel Freitas, você vai encontrar. Eu também tenho links na minha página aí no Instagram, que vai diretamente a ele também. Ah, lá o link da bio, se apertar lá, tá o Substack lá também. Tem. Os cortes, eu vou deixar na biografia também um link do Substack. Excelente. É isso aí, Samuel. Para mim foi uma alegria muito grande, né, de perceber que isso que é o barato do retorno, porque a gente percebe que a essência ela se engrandece, né? Ela não empobrece, muito pelo contrário, né? Quando a pessoa bem resolvida, com clareza, né, nas questões que vai vivendo e vai descobrindo ao longo da sua vida, isso vai se consolidando, vai robustecendo a sua personalidade, né? Eu acho que isso é notório. Eu só tenho que te agradecer porque é um presente para a gente. Eu sempre incentivo na escola o pessoal a ler, porque eu leio também. A leitura, ela realmente não é só uma coisa. Hoje tem fetiche, hoje, né? O pessoal não lê, mas posta foto com o livro na mão, né? Mas Ou não tem lá os livros que gosta de ler, e aí, sei lá, compra livro só para fazer volume. Eu vi esse dia uma reportagem da mulher que comprou trocentos livros de tudo quanto é edição, coisa rara até, mas estava lá porque é um souvenir, né? É uma coisa para decorar, né? É bonito como decoração, né? Mas ele só vai fazer sentido se ele entrar no nosso coração, né? o Raul Seixas falava, né, que a biblioteca tinha livros para aqueles que não sabem ler. Mas é um novo fetiche porque é um novo sexy. Ser leitor é sexy, né? Sex appeal. Hugo, só tenho a agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer imenso conversar com você. Perguntas sensatas, a liberdade que você dá para as respostas e a condução que você faz é maravilhosa. Então, só agradecer a quem nos acompanhou, que participou, fazendo perguntas, interagindo com a gente aqui. Quem ainda não leu e tiver o interesse de ler O Jumento e o Carcará, está disponível em todas as lojas virtuais. Fica a seu critério a questão de preços, você pode encontrar com descontos. Na Amazon, físico e em formato de Kindle, e pela editora Danúbio. Quem tiver o interesse de ter autografado, pode entrar em contato comigo através do Instagram, samuelfreitas.escritor. Estarei lá disponível e a gente conversa direitinho e eu faço com que chegue até você autografado. Espero que o convite seja estendido no lançamento do meu segundo livro de contos, logo mais. Já estou antecipando, Hugo. Quando você quiser, estou aqui à disposição. É sempre um prazer imenso. Portas abertas, Samuel, já te falei, né? Então, assim, é uma alegria muito grande. Eu te conheci através do A Casa é Sua, com o Rafael. Na verdade, foi. A Casa é Sua. Tu foi antes na Bruna ou foi depois no Rafael? Como é que foi ali entre a Bruna e o Rafael? A primeira live que eu participei foi com a Bruna Torlai. Isso é um privilégio para poucos. Em seguida foi com o Rafael Menezes. E eu acho que você depois. Logo depois, ano passado, né? Então é uma alegria, cara, eu poder caminhar ao lado e ver, né, o alcance, a repercussão, né, de um trabalho sério, de uma vida que, como que diz o outro, né, uma vida só que não é analisada, não vale a pena ser vida. Então, a literatura do Samuel, ela traz esse vislumbre esse exame de consciência. Ele contou o exemplo da menina lá que falou, uma pré-adolescente ali, né, do que ela viu. Então, a literatura, como ela trabalha, e aí a crítica lá do Caretão lá, mas deixa ele para lá, eu estou indignado com ele, eu não vou falar dele aqui para não dar bala para ele, como diz o outro. Poxa, a universalidade da forma como ele trata, né, os temas ali dentro tem essa capacidade, porque o drama humano ele é universal, ainda que se mudem
os personagens, as vozes, a métrica, vamos usar assim, né? Que se fala muito de métrica, né? Do estilo literário, seja o que for. Entretanto, a depender do autor que consegue manusear bem a palavra, né? O obreiro que manuseia bem a palavra, como fala lá o apóstolo Paulo, né? Ela alcança, ela separa, ela divide a medula dos ossos da alma e ela coloca a gente dentro da realidade que a gente está vivendo, que muitas vezes a gente não tinha o repertório para poder expressar aquilo. E aí tu te depara com uma literatura do Samuel e diz, opa, tá aqui o nome que tu não sabia te dar para o que está acontecendo. É isso aqui, ó. Esse drama ilustrado, essa situação, seja lá a morte, o luto, o riso, né, a perda, ou o anseio por alguma coisa que venha a nos alimentar, a mostrar que vale a pena continuar e adiante, mesmo muitas vezes paralisado por certas circunstâncias, né? É como se fosse a água do sertão regando o coração da gente. Esse é o papel do jumento do Carcará. Entende? Verdade. Obrigado, então, Samuel, mais uma vez. Não deixe de acompanhar o trabalho do Samuel, o substack dele. Sempre tem alguma coisa nova lá. Já tem a prévia de 2 artigos para o novo material que ele vai lançar, nova literatura aí, né? Que ainda não tem o título, mas ele deu aqui um gostinho aqui para a gente, né? Para a gente poder pensar. Obrigado mais uma vez a quem nos acompanha aqui, costureiros e costureiras da alma. Não deixe de acompanhar Samuel Freitas, escritor, né? Samuel Freitas, escritor. YouTube não tem ainda, né? Eu podia explicar rapidinho. No YouTube só tem o vídeo da Juju e o Kaká, que é uma animação para crianças baseada no conto O Jumento e o Carcará. Essa animação tá correndo aí, essa animação. Está disponível lá no YouTube. Tá lá, beleza então. Mais uma vez a todos, muito obrigado, Samuel Freitas. Obrigado mesmo, é um presente, portas abertas, tá bom? Não deixe de acompanhar o trabalho dele, em breve ele retornará aí, trazendo novidades pra gente. Eu agradeço mais uma vez. A todos aí, uma ótima semana e fiquem com Deus. Obrigado, Samuel. Valeu. Valeu.